Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora, você acompanha mais um programa, a Alesp em Pauta. E o Agosto Dourado é um mês de conscientização e incentivo à amamentação. Para discutir esse assunto tão importante, eu recebo especialistas aqui no estúdio e também no formato virtual, via Zoom, para a gente conversar bastante, esclarecer a população. Estou aqui no estúdio com a enfermeira Jéssica Savani, que é especialista em amamentação e pediatria. Ela está aqui conosco. Também recebo a Ingrid Veras, que é coordenadora de operações, e ela teve a experiência, de passar aí pela amamentação por 2 vezes. Nós vamos contar um pouquinho da história dela, que é importante a gente conscientizar e incentivar a amamentação. Eu quero saudar primeiramente a Jéssica, agradecer a sua presença aqui conosco no nosso programa, falar um pouquinho da importância da amamentação. É importante que a gente explique de forma bem didática para o nosso telespectador. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Espero aqui colaborar com muitas informações legais hoje sobre esse tema que é muito importante e relevante para as mamães. Sem dúvida nenhuma. Vamos começar explicando a importância do Agosto Dourado. O agosto dourado ele é muito importante, O dourado já diz, Então é o dourado ouro, Simboliza aí a importância do leite materno, Ele tem muitos nutrientes para o bebê. Então, ele diminui o risco de obesidade, de morte, de prematuridade, morte por prematuridade, E as mamães que amamentam, elas passam tudo de bom, de imunidade para o bebê, E ter esse aleitamento é muito importante, principalmente por esse motivo, por ela passar a imunidade para o bebê. Importante a gente explicar, Mas antes disso, eu vou apresentar também a nossa personagem de hoje, que é a Ingrid, e eu gostaria que você conversasse conosco e contasse um pouco da sua experiência, tudo que você passou aí na amamentação dos seus 2 filhos, que é importante a gente explicar e conscientizar. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Guga. Bom, eu passei duas experiências de amamentação, A primeira experiência foi uma experiência tranquila. Eu tive algumas dificuldades no começo por ser mãe de primeira viagem, mas estudei, busquei bastante informação de como ajustar o posicionamento e a pega do bebê, e aí eu consegui fazer o aleitamento materno aí por 7 meses. E agora, na minha segunda experiência com amamentação, que é o que eu estou vivenciando agora, eu tenho uma bebê de 21 dias, e é onde eu estou com algumas dificuldades com a questão de pega e de posicionamento. A bebê ainda está um pouco sonolenta, tem dificuldades ali com a abertura da boquinha para ajustar ali no seio, e isso acabou me ocasionando algumas fissuras nos 2 seios, nas 2 mamas, E aí, com isso, eu sinto muitas dores para amamentar, ainda não consegui ajustar a pega e o posicionamento corretamente. Por conta dessas fissuras, acabei pegando uma candidíase mamária, que é um fungo. A Jéssica pode explicar bem como funciona. E aí eu estou fazendo tratamento e cada dia mais buscando informações para conseguir ajustar todos esses pontos e conseguir seguir aí com a amamentação de uma forma tranquila. Agora, Jéssica, acho importante a gente perguntar, quais os principais desafios que as mulheres hoje enfrentam, na amamentação? Importante a gente dar um panorama geral aí para o nosso telespectador. O principal desafio que todas elas, primeiramente enfrentam é na descida do leite, Então, vem a dor, vem aquela quantidade de leite, às vezes excessiva. O bebê que está aprendendo também a mamar, Então, é os 2 lados, é a mãe e o bebê. Tem os 2 ali para uma nova situação, Então, às vezes, a mãe tem a dificuldade de posicionar o bebê ali, segurar ele no colo de um jeito que fique fácil para ele conseguir abocanhar o seio. Às vezes também informações incorretas, a não orientação, então tudo isso influencia para que aconteça coisas muito graves que acabam prejudicando esse momento. Agora, Ingrid, você passou por algumas das situações que a Jéssica nos explicou. Conta um pouquinho para a gente, as dificuldades e o que isso, a gente falava, por exemplo, da dor. O que isso atrapalhou no seu dia a dia e aí nos trabalhos diários, tanto profissionalmente quanto em casa? Qual que foi
é o maior obstáculo que você enfrentou nesse período? É o de justamente conseguir realizar ali a amamentação com a bebê, porque por conta das dores, eu não conseguia em algum momento amamentar, né? Às vezes o peito sangrava, enfim, eu chorava de dor ali em alguns momentos, então eu tinha que acabar optando por dar mamadeira ou tentar alimentar a bebê com a colher dosadora. Acho que essa foi uma das maiores dificuldades, essa questão de dor. A mãe se sente impotente ali de não estar conseguindo dar o alimento para o bebê e tudo mais. Acho que essa foi a maior dificuldade. Acho que ela é uma dificuldade mais, acaba sendo psicológica ali, né? Nesse momento que a mãe está do puerpério. Sem dúvida nenhuma, né? É um momento de grande atenção, né? E isso prejudica as atividades no geral. E dentro disso, Jéssica, quais os conselhos que você dá para as mamães, para as mulheres que nos assistem? Inicialmente, ainda durante a gestação, o preparo da amamentação ele é essencial, né? A mãe se preparar para aquele momento vai fazer com que seja mais leve, com que ela esteja orientada. A Ingrid ela já teve uma amamentação anterior, que foi tranquila, então ela não conhecia, né, esses problemas de amamentação, por ser já o segundo bebê. Então ela falou, o segundo foi fácil, né, foi tranquilo, o primeiro, né, o segundo também vai ser tranquilo, eu vou conseguir dar conta disso. Só que um bebê ele não é igual ao outro, então mesmo a mãe que tem 2 filhos, 3 ou mais, eu oriento com que ela faça o seu preparo com uma profissional especializada que possa passar essa orientação para ela, para que esse momento seja realizado da forma correta, né, desde o nascimento do bebê até depois. Agora, Jéssica, é importante a gente trazer para o nosso telespectador, né? Quais os benefícios da amamentação para a criança e para a mãe? Para a criança, o risco de obesidade não existe, porque o leite materno ele não contém gordura que a criança vá ter uma obesidade. Imunidade, né? Então a criança vai ter uma imunidade muito mais fortalecida, diminuição do risco de doenças, resfriados, infecções, quando vai para a escola principalmente, né? Que é um período aí depois dos 6 meses de vida. Então se ele tem uma amamentação exclusiva nesses 6 primeiros meses, depois ele vai ter uma imunidade, um sistema muito mais fortalecido, né? Com o aleitamento materno. Para a mãe, a diminuição do risco de câncer de mama, de colo de útero, perca de peso também, se ela ganhou durante a gestação, então ele auxilia muito na perca de peso, é muito benéfico, né, para os 2 lados. Sem dúvida nenhuma, e dentro disso, né, qual que é o normal, Jéssica, o tempo de amamentação, né? Porque a gente ouve várias pessoas que mamaram até certa idade, outras menos, né? Qual que é o ideal e qual que é a média? Pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o bebê ele mama até os 6 meses, exclusivamente, só o peito, e depois até 2 anos pode ser prolongada a amamentação até os 2 anos, tá? Tempo que a mãe fica com o bebê no peito. O peito ele é livre demanda, então sempre que o bebê quiser mamar, a mãe pode ofertar, não tem risco algum, a não ser que seja uma fórmula, né? Essa sim tem tempo ali para a mãe ofertar, mas o leite materno é livre demanda. Agora é importante, né? Você falou da livre demanda. O excesso de leite materno, ele pode fazer mal para o bebê? Você tocou nesse assunto da livre demanda, mas existe uma intolerância e aí, não, a gente vai até entrar no assunto específico de intolerância, mas antes, entendeu? Existe uma quantidade que pode começar a fazer mal para o bebê, porque às vezes, né, e aí eu te pergunto também, ele pode procurar o peito por outras questões que não sejam a fome? Pode, o bebê ele pode procurar o peito da mãe às vezes por algum desconforto que ele sinta na barriguinha, então se está com uma cólicazinha, uma dorzinha na barriga, ele vai querer o estímulo da sucção, né, que é o estímulo que acalma, que é o estímulo que alivia, então tudo para o bebê inicialmente é a sucção, então ele pode procurar o peito por esse motivo, mas ele não vai causar nenhum malefício para o bebê, ele pode mamar o tanto que ele quiser. Quando o estômago dele lá já está cheinho, o que pode acontecer é o bebê colocar para fora, tá? E aí pode ocorrer também se o bebê tiver alguma alergia à proteína do leite, né? A doutora vai poder explicar melhor. Mas é diagnosticado via médico mesmo, né? E aí tem as restrições depois para a mãe fazer, para ela poder continuar amamentando. E agora a gente está também com a doutora Nedistane Freitas, que é pediatra. Ela participa conosco via Zoom. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar conosco deste Alesp em Pauta. Gostaria que a senhora começasse aí falando, né, como é a sua primeira
intervenção nesse programa, da importância aí do agosto dourado, campanhas aí de conscientização e incentivo ao aleitamento materno. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Além de ser pediatra, eu também sou mãe e eu tenho uma bebê de 3 meses e estou em aleitamento. Então, acho que esse agosto dourado, para mim, ele é muito especial, principalmente pelo fato de eu estar amamentando. E eu queria tentar, assim, conscientizar um pouco que o aleitamento, além das importâncias que já foi falado hoje no programa, eu queria ressaltar que para a mãe e para o filho, a criação do vínculo é fundamental, que é uma coisa que vai ser importante para o afeto da criança para o restante da vida. Mas além de ressaltar a importância que já foi dita, eu queria tentar poder conscientizar um pouquinho, que a Ingrid mesmo relatou, o quanto difícil é o aleitamento, o quanto a mulher tem que ser empoderada, tem que ser apoiada para poder conseguir amamentar. Que esse agosto dourado ele sirva de exemplo para as outras mães, para elas perceberem o seu potencial, os benefícios do aleitamento materno e tornar que ela seja capaz de amamentar. Hoje em dia, no estado, nos postos de saúde, a gente tenta conscientizar as famílias que não é só a mãe, os pais, os avós, e que a gente possa seguir fazendo esse trabalho de importância do aleitamento materno. Legal, doutora, muito obrigado pela sua primeira participação. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a Ingrid, que é a nossa personagem, né? Perguntar, Ingrid, como é que foi, né, com seus filhos? Eles tiveram muita ansiedade aí de querer excesso de leite? Como é que funcionou isso para você? É importante a gente trazer a sua experiência pessoal. A minha segunda filha tem bastante, né? Acho que isso é uma coisa que até dificulta a minha amamentação, porque ela é um pouco, em alguns momentos, fica desesperada ali, procurando o peito, sente o cheiro do leite, e aí isso dificulta um pouco na questão de eu conseguir posicioná-la da forma correta para seguir a amamentação. E ela parece ser bem faminta, ela tem uma sucção muito boa. Eu tenho bastante leite, graças a Deus, mas essa questão é o que tá me dificultando mais no dia a dia, e esse desespero, que às vezes ela quer pôr a mão na boca junto, e aí eu fico fazendo um certo malabarismo por aqui. Agora, doutora, a senhora que vem enfrentando isso na prática, né? Não só na teoria, né? Como é que a gente lida com essa situação, por exemplo, que a Ingrid acabou de relatar com a gente? E também aí eu te falo, né? Como a gente conversava um pouco antes da senhora entrar, que principalmente as crianças às vezes procuram, e a Jéssica explicava, né? Às vezes pegam o leite materno para sanar uma dor, um desconforto, né? Então a referência que ela tem, né, para curar todos esses sentimentos dela é o leite materno. Como é que lida com isso, principalmente a mãe, ela aprendendo aí a lidar com essa situação? É importante o que você falou, que o aleitamento ele não é só nutrição, né? O bebê ele procura a mãe, o ato de sugar, ele tranquiliza a criança, ela fica mais relaxada e tudo que ele sente, esse mundo novo, ele acha que o fato de sugar, de ficar querendo sugar, meio que resolve tudo para ele. E realmente resolve. A mãe, ela tem que ter um apoio nesse momento. É importante ela entender que ela tem que estar consciente que além de alimentar, ela está dando um aconchego para o seu filho, está tranquilizando, mas a gente entende que esse excesso de sucção, o tempo todo no colo, o tempo todo mamando, também dificulta um pouco a vida da mãe, ainda mais nos primeiros meses. Então, assim, para a gente tentar aliviar de certa forma, é importante ter uma rede de apoio. É importante que a família esteja junto, esteja presente, que a mãe tente ficar um pouco mais inteira, dedicada ao bebê, e que a avó, tio, amiga, vizinho, o pai possa fazer os afazeres de casa, cuidar dos outros filhos, fazer um almoço, cuidar de uma roupa, para a mãe poder dedicar a criança. Em relação à mãe e à criança que fica o tempo todo querendo sugar, se a mãe estiver disposta, algumas mães realmente se entregam. Ah, vou deixar o meu filho sugar. Para a criança, isso não tem malefício algum, pelo contrário, a gente sabe que só traz benefícios. De certa forma, tem bebê que dorme no seio, que dorme mais tempo mamando, para ele, de certa forma, é bom. Se a mãe não se incomoda com isso, ela não está ficando muito cansada, tudo bem. Agora, a mãe que já está muito esgotada, que o fato de sucção está atrapalhando ela,
é importante ela tentar deixar o bebê com outra pessoa. Por exemplo, bebê sugou, dá para um pai segurar para o bebê poder arrotar, para poder dormir no colo do pai. São estratégias que ajudam o pai, a avó, tem outra pessoa da família para poder ajudar dessa forma. Uma coisa que a gente que gostaria de salientar é não fornecer outros métodos, por exemplo, a chupeta para tentar acalmar o bebê nesse momento, principalmente no primeiro mês, porque pode atrapalhar a pega e a sucção. Muita gente tenta fornecer chupeta para acalmar o bebê, mas pelo menos no primeiro mês tentar segurar um pouco. É importante essas colocações. E aí, doutora, também a gente conversava no começo do programa, e eu gostaria de saber a sua opinião técnica, né? É, qual que é, na verdade, né? O que que se deve fazer quando existe uma intolerância ao leite materno? Quais são as opções? E às vezes a mãe, às vezes numa primeira gestação, né, ela enfrenta dificuldades, né, para inserir o filho nessa dieta. E aí eu gostaria de saber quais as principais dicas, né, para que não haja uma intolerância. Eu não sei nem se o termo certo é esse. Por favor, me corrija se não for. Sim. Tá certo. O que a gente tem hoje em dia, que pode acontecer, são os bebês que têm alergia, à proteína do leite, mas no caso seria do leite da vaca. Eu falando isso assim, parece estranho, mas o fato da mãe tomar um copo de leite, comer um queijo, muitos alimentos têm proteína do leite de vaca, passa para o leite da mãe, e aí o bebezinho ele pode ficar um pouco intolerante a esse leite. Esse é o único fato que acontece. Nessa situação, a gente pede para a mãe suspender o leite materno, ó, o leite de vaca e os alimentos que contenham leite de vaca. Quando, no geral, não, o bebê, o leite materno, ele foi feito especificamente para o bebê. Então, não, a gente, desculpa te corrigir, mas a gente não fala que o bebê é intolerante ao leite da mãe. Alguns casos, ele pode ter uma alergia, mas aos alimentos que a mãe consome. Nunca o leite materno. O leite, ele é específico para a mãe. Nas situações que isso acontece, igual eu já disse, uma das opções é suspender essa proteína do leite de vaca, da alimentação da mãe, e o aleitamento materno continua da mesma forma. E situações que o bebezinho ele não consegue amamentar, não consegue sugar, por dificuldade de pega, e a gente tem outros dispositivos para poder fornecer o leite materno. Mas lembrar que o leite materno ele é um alimento ouro, por isso a gosto dourado, que o bebezinho sempre vai tolerar o leite da mãe. Legal, doutor. Agora, Ingrid, e você? Você teve algum problema relacionado a isso? Alguma coisa que de repente você comia e refletia no bebê diretamente? Como é que foi isso? Na minha primeira experiência, meu filho teve tinha cólica, gases. Eu até tentei fazer uma dieta de laticínios, porque eu fiquei preocupada, né, de ser alguma intolerância, mas depois eu percebi que não, que é o organismo dele que estava se formando ali mesmo, que está dentro da normalidade. Aí eu fui tratando ali com osteopatia, mas não, nunca tive essa restrição alimentar, não. Legal, voltando para a doutora, só para esclarecer, quais que são os vilões? A senhora falou dos laticínios, né? Mas existe outro tipo de alimento que a mãe de repente come e a gente sabe que vai refletir no bebê, e aí eu já volto também com a participação da Jéssica falando sobre isso. E quando a gente pensa em algum alimento que pode causar cólica, algum desconforto no bebê, é importante a gente ter esclarecido que não tem evidência científica de algum alimento que vai piorar a cólica, por exemplo, tá? Isso é muito, a gente fala individual, pessoal. Às vezes a mãe percebe, comeu uma castanha, um amendoim, tomou um leite, deu uma alteração, o bebê piorou a cólica. Aí ela pode ser orientada a suspender, mas lembrar que sempre com acompanhamento do pediatra. Nunca fazer da forma que ela acha que o bebê é intolerante, tá? Ou então essa alergia à proteína do leite de vaca. Sempre tem que ter avaliação. Não tem como poder falar que quais são os alimentos, porque evidência científica, no momento, nós não temos. Vale, às vezes, a própria família vai fazendo teste de alguma coisa que ela percebe que pode ter essa piora da cólica, mas não tem nada comprovado até o momento. É importante só a gente ressaltar
que a cólica é um processo fisiológico normal do bebê. O intestino do bebê ainda não está pronto. Então ele sentir a dorzinha na barriga, independente da alimentação da mãe. Não são todos os bebês, mas isso pode acontecer. Legal, Jéssica. É importante você dar um complemento aí, mais alguma coisa interessante em relação a isso? Não, acho que foi bem completo o que a doutora falou. Só uma coisa que eu, como consultora de amamentação, pego muitos casos da mãe falando assim, não, mas o pediatra disse que não tem problema, mas eu como brócolis e meu filho tem gases. E isso é um mito, né? Tipo, não tem como a mãe comer um brócolis e achar que o gases passa pelo leite. Inclusive, essa mãe, ela achava mesmo que passava gases pelo leite. Então, não acontece isso de restrição de alimentações pelo bebê ter gases, isso não acontece mesmo, não. Então, veja como é importante a gente esclarecer isso, né? Porque às vezes, por referido, às vezes ela comeu brócolis e achou que o neném, e a causa provavelmente foi outra, né? E até como a doutora falou, às vezes é uma formação do organismo, né? E tudo mais. Sim. Agora, Jéssica, vamos explicar também para o nosso telespectador, quando a mãe tem dificuldade, né, de tirar aquele leite, às vezes no começo não é espontâneo, né? Que dispositivos vocês usam e como é que é isso para a mãe e para o bebê? Na consultoria de amamentação, sempre oriento a mamãe, né? Tem mães que ela tem baixa quantidade de leite, então ela precisa sim utilizar de algum método para que esse aumento aconteça, né? Isso não acontece sozinho. A sucção é o maior estímulo que ela vai ter, né? Então a sucção do bebê aumenta a quantidade de produção de leite da mãe. Quando a mãe não tem produção nenhuma, está muito pouquinha, a gente utiliza a bombinha, pode ser manual ou pode ser elétrica. Tem umas que elas já vêm com programação, então elas fazem exatamente a sucção do bebê bem certinho. Então eu oriento que elas façam essa sucção, mas também não deixe de colocar o bebê no peito, né? Ele precisa ter também essa sucção. Doutora, o que a senhora tem a acrescentar em relação a isso? E dentro da sua experiência, a senhora passou por isso, por alguma dificuldade no início? Como é que foi? A Ingrid é a nossa personagem do programa, mas eu confesso que eu também sou. Eu tive muita dificuldade de amamentação, desde baixa produção, desde muita dor. Eu precisei usar praticamente todos os dispositivos. Tive baixa produção, usei a bombinha, precisei ordenhar após todas as mamadas. Deu certo. Eu queria falar que eu sou um exemplo, que passou por muitas dificuldades, mas hoje a gente está conseguindo ter um aleitamento exclusivo. E vou falar meu exemplo, que é o que existe e que funciona. Eu cheguei a usar o a gente chama de translactação. Eu extraía o meu leite com a bombinha, colocava num copinho e usava uma sondinha. Então a minha bebê, a sondinha eu colocava no meu mamilo, a minha bebê sugava o leite que eu extraía pela sondinha no copinho. Isso é um dos dispositivos, ele dá certo. E um outro que eu usei muito no primeiro mês de vida, que a gente estava com uma dificuldade de ganhar peso, e que funciona, eu acho até mais simples do que essa sondinha no copo, é o copinho. O recém-nascido, por mais que ele é pequenininho, até o prematuro, ele consegue beber o leite no copinho. Então, assim, a gente extraía uns 30 ml, eu tive muita dificuldade de pega, muita dor, e eu sentava minha bebezinha e ela tomava o leite no copinho. Então, são dois dispositivos, que é o copo e a sonda no outro copinho para translactação, que são efetivos e funcionam. Legal, muito importante essas colocações. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso programa. A gente vai voltar daqui a pouco com as nossas convidadas, falando muito mais aí sobre o Agosto Dourado, que é a campanha aí de incentivo ao aleitamento materno. A gente já volta falando muito mais desse assunto importante aqui no Parlamento Paulista. Olá, estamos de volta aqui com mais um Alesp em Pauta, falando do Agosto Dourado, que é o mês de aleitamento, incentivo, né, ao aleitamento materno no estado de São Paulo,
através de projeto de lei. Eu estou aqui com convidadas e especialistas para falar sobre esse assunto. A Jéssica Savani, que é enfermeira especialista em amamentação e pediatra. Eu também estou com a doutora Nedistane Freitas, que é pediatra, está conosco via Zoom, e a Ingrid Veras, que é coordenadora de operações e a nossa personagem do programa de hoje, que ela está contando a história aí dela com os seus 2 filhos em relação à amamentação. E nós vamos continuar nesse segundo bloco. No primeiro bloco a gente abordou alguns temas, mas eu quero começar esse segundo bloco jogando um tema, né? Qual que é o papel da sociedade? Vocês falaram também de, né, grupo de apoio, né? Qual que é o papel que as pessoas, sejam, né, as pessoas dentro da família, como a sociedade em geral deve ter em relação ao incentivo à amamentação? Porque é importante, né, e o Agosto Dourado, um dos motivos é exatamente a divulgação e a conscientização da importância da amamentação. Então vou começar com você, Jéssica, na sua opinião, qual que é a maior importância e qual que é o papel da sociedade em relação a isso, não só entre mãe e filho, a gente envolvendo toda a sociedade? Eu acho que auxiliar, né, essa pessoa, dar o apoio. Muitas pessoas que amamentam, né, às vezes ela vai, tem um compromisso ou outro, às vezes precisa ir levar o bebê no médico mesmo, e aí a mãe está ali amamentando e as outras pessoas elas ficam olhando, nossa, amamentando aqui, nossa, nem para ir para outro lugar. Hoje em dia a gente tem uma lei, né, para isso, que tem que ter uma salinha separadinha, onde a mãe possa ali amamentar o seu bebê. Então tem lugares que infelizmente ainda não tem. Né? Então, eu acho que o apoio das pessoas, né? Olhar isso como uma outra forma, né? Aquela mãe está passando também por um puerpério, né? Não é só uma amamentação. Então, junto com a amamentação tem o puerpério, né? Rede de apoio é muito importante. Então, nunca deixar essa mãe sozinha. Quer uma ajuda? Você vai ter que ir ao banco, ir no médico. Quer que eu vou com você te ajudar com a bebê? Então, isso é muito importante, né? As pessoas enxergarem que elas precisam também de ajuda. Legal, doutora, eu quero a sua opinião sobre tudo isso, né? E assim, a senhora pode dizer pela ciência e pela sua experiência diária como mãe, né? Então é importante você dar esses 2 ângulos para nós aí, qual que é o papel da sociedade e também das redes de apoio. Eu concordo com a Jéssica. A rede de apoio ela é fundamental para um aleitamento materno bem estabelecido, desde o pai, os avós, os amigos. E a sociedade, eu acho que ela que tem que contribuir também com o respeito, respeitar a mãe que amamenta. Às vezes elas ficam um pouco incomodadas de amamentar em público, e a gente tem que perceber que o bebê ele não tem hora, ele não tem local, ele está com fome e a mãe precisa colocar o bebê no peito. E às vezes tem muito olhar de preconceito com a mãe, independente do lugar que ela amamenta. Essa é a minha posição como mãe. E como pediatra, é o incentivo. O apoio e o incentivo, às vezes uma palavra de força vai dar certo, tá amamentando, tá sentindo dor, mas vamos, a gente ajuda, dá certo. Além de todo o apoio nos auxílios dos outros afazeres da mãe, mas eu acho que empoderar a mulher para ela ter um aleitamento bem sucedido. Importante. Agora, Ingrid, conta um pouco pra gente, né, da prática. Você sofreu algum tipo de preconceito, discriminação por essa questão, ou algum momento que você se sentiu mal em algum ambiente, por esse ambiente ele não te dá a estrutura adequada? Já, eu não, tem alguns ambientes que eu não me sinto confortável de amamentar em público. Então, shopping, lugares, né, que tem mais pessoas ali, eu não me sinto confortável justamente pelo que a Jéssica comentou de olhares de julgamento. As pessoas ainda acham estranho a uma mãe amamentar em público. É interessante até esse tema que ela traz, né? Como é que em pleno século XXI ainda tenham pessoas, né, que olhem, né, com esse olhar como vocês classificaram, de julgamento, né? Isso é um absurdo, né? E eu acho que o Agosto Dourado, ele vem para isso, para conscientizar essas pessoas, que é uma questão até natural, né? Sim, é uma questão fisiológica, né? A mãe e o bebê precisam disso, né? Então é uma coisa comum. É que eu acho que as pessoas que não estão tendo a visão correta, né, disso mesmo. Agora, doutora, é verdade que a criança que mama, né, o leite materno por mais tempo, ela é mais saudável do que uma
que não tomou durante, vamos supor, né, falam hoje em 6 meses, mas tem criança que fica por 2 anos e muitos, né, e outras que desmamam um pouco mais cedo, tal. Existe diferença na qualidade da saúde dessas pessoas em relação a isso? Sim, existe muita diferença. O leite materno, ele é um alimento que a gente chama de um alimento vivo. E a fórmula infantil ou o leite de vaca, infelizmente, não. A principal diferença são os anticorpos que tem no leite materno e as células de defesa. Esses anticorpos, as células de defesa, contribuem para uma maior saúde. A gente já tem evidência que o leite materno ele diminui o risco de diarreia, de infecções, principalmente as infecções respiratórias. Tá tendo muito caso que eu acho que os pais estão muito preocupados, principalmente dos bebezinhos, de bronquiolite. O leite materno ele aumenta a proteção contra bronquiolite, contra asma e também contra as alergias. Tanto alergia de pele, a dermatite atópica, diminui o risco de asma, e isso pensando na criança, aumenta a saúde. E a longo prazo, a gente já sabe, tem comprovação que o leite materno também reduz risco na vida adulta de obesidade, diabetes, colesterol alto. E pensando assim ainda em saúde, o leite materno ele é capaz de aumentar até a inteligência da criança. Importantíssimas essas colocações. Agora, como é que funciona, Jéssica? É importante que você é uma consultora no assunto, né? Como é que funciona a questão psicológica da mãe? Existe alguns casos que a pessoa tem dificuldade de assimilar todo esse mecanismo do aleitamento materno? Como é que funciona e como é que vocês trabalham isso? Sim, tem muitas mães, principalmente querer desistir, né? Então, assim, sentir aquilo ali é um processo comum, né? Infelizmente, é dolorido às vezes, e a dificuldade da mãe com o bebê de posicionar acaba tornando ainda mais difícil. E ela já está num processo de puerpério que o sistema psicológico dela já fica muito além do comum, né? Fica muito debilitado, ela está passando por um puerpério, né? E aí ela pensa em desistir. Então, assim, muitas mães elas não querem ir adiante. Às vezes elas procuram a consultoria de amamentação para falar, eu quero saber como que eu faço para parar de amamentar. Porque eu não aguento mais sentir dor, porque eu não consigo posicionar o meu bebê, porque ela não consegue fazer a pega correta. Só que isso também requer um pouquinho de atenção, requer um pouquinho de paciência, porque o bebê também ele não vai aprender de um dia para o outro, né? É um processo, né? Tudo é um processo. Agora, doutora, é importante a gente explicar também. Existe algum caso, por exemplo, que a mãe não produza leite, que não tenha, né? Por mais que ela tente, por mais que a criança faça o esforço, ela não produz leite e aí a gente parte para outras medidas. Quais seriam essas medidas e qual que seria o extremo disso? Existem mulheres que não conseguem produzir o leite, mesmo a criança estando num processo normal de incentivo e tal? Sim, existe casos de baixíssima produção que a gente fala. Às vezes a mulher nunca teve nenhum problema de saúde e infelizmente isso acontece. Existe casos também que a mãe sofreu um trauma muito grande durante o parto, teve muito sangramento e aí teve uma interferência na glândula que estimula a produção do leite materno. Esses casos, infelizmente, podem acontecer e ela não consegue produzir a quantidade de leite suficiente para o seu bebê. É importante a gente ressaltar que a fórmula infantil, por mais quando a gente compara que o leite materno é melhor, mas a fórmula infantil também salva vidas. E a mãe que ela fornece a fórmula infantil para o seu filho, ela é uma mãe de toda forma, ela vai amar o seu filho de igual a mãe que amamenta, isso a gente tem que ponderar. O aleitamento materno, a gente sabe da importância dele, mas a mãe que não consegue amamentar, ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de amar o seu filho. E aí a gente usa a mão da fórmula infantil e a criança vai ter uma vida saudável também. Interessante, Jéssica. O que você tem a acrescentar sobre esse assunto, principalmente a questão das mães aí que não têm uma produção, né, satisfatória de leite? Acontece bastante, principalmente tem algumas também, alguns casos de prótese de mama, né? Dependendo de onde a prótese foi colocada, é cortado os ductos ali, então a mãe também não tem a condição de amamentar, né? Às vezes isso também deixa o psicológico da mãe bem debilitado, né? Por ela saber que ela não vai amamentar, que ela não vai ter essa produção, porque no implante mesmo os ductos foram ali cortados.
Então é super importante ela também saber que o bebê dela não vai ser menos saudável, não vai acontecer nada com ele porque ele está se alimentando com a fórmula. A fórmula também é um alimento, né? Agora, doutora, dentro disso, né, que a gente está conversando, existem mães, por exemplo, que têm até a abundância de leite, porém, esse leite, ele não satisfaz o seu filho e pior, pode causar um tipo de fraqueza, um tipo de baixa imunidade. Como é que você analisa isso? Não, assim, o que muitas pessoas falam, que o leite da mãe pode ser fraco para o seu filho. Isso ainda bem é um mito, tá? Não existe leite fraco. O leite materno, ele é o principal alimento para o bebê. E ele, assim, além dele ser um alimento vivo, ele é um alimento que muda. A composição do leite materno, ela consegue mudar ao longo do dia, muda ao longo dos anos e até durante a mesma mamada. Às vezes a mãe vê seu leite, nossa, eu tô tendo muito leite, mas tá um leite ralo, um leitinho transparente, isso não vai sustentar meu filho. E pelo contrário, tá? A gente sabe que o leite é aquele leite que o bebê precisa naquele momento. Então, assim, um bebê que ele alimenta do leite materno, ele não vai ter fraqueza. O que pode acontecer é, às vezes, a pega não está correta, a quantidade de leite, por mais que a mãe tenha muito, o bebê não vai estar conseguindo sugar aquilo de uma forma correta. Isso que pode acontecer. E aí é importante o acompanhamento, tanto com o pediatra, com a enfermeira que cuida de criança, para avaliar se o bebê está ganhando peso, se essa forma do aleitamento está correta. Agora, doutor, existe alguma idade que a mulher ela tem assim uma facilidade maior para amamentar ou não existe? Como é que funciona? Mulheres mais jovens elas têm maior produção de leite, mulheres mais velhas. Como é que funciona esse ciclo? O que para a gente pegar apenas só se for pegar extremos, assim, as mães muito adolescentes, mais por um fator psicológico que teriam mais dificuldade. Agora não tem faixa etária de vai ter uma melhor produção, um melhor aleitamento, isso não. A gente entende que o peito ele é uma fábrica de leite, o que estimula o ato de sugar o peito, independente da idade, que vai aumentar a produção. A mãe, tanto mães jovens, mães mais velhas, elas conseguem alimentar seu filho. E é engraçado, até a mãe que não gerou seu próprio filho, ela consegue produzir leite para amamentar a criança. Interessante, né? Todas essas explicações. E aí eu pergunto, e talvez a Ingrid possa nos falar também. A gente fala, né, aqui no primeiro bloco, a gente esclareceu que o ideal é pelo menos 2 anos de amamentação. Quando acontecem duas gravidez e esse período é ininterrupto, a mulher consegue dar a conta da demanda das duas crianças? Por exemplo, durante 1 ano ela amamentou o primeiro filho, aí já nasceu o segundo depois do primeiro ano. Ela consegue dar a demanda necessária para essas crianças de leite, doutora? Consegue, depende da gestação, assim. Primeiro precisa passar por uma avaliação do obstetra, do médico da gestante. Se ele liberasse uma gestação sem risco, uma gravidez tranquila, a mulher ela é capaz de produzir leite, tanto durante a gestação, ela pode amamentar seu filho. E é interessante que quando nasce o bebê, ela consegue produzir leite para o recém-nascido e para o seu filho maior. O ser humano ele é tão maravilhoso que muda até a composição do leite. Quando pega o bebezinho recém-nascido e pega seu filhinho de 2 anos, que ela continua amamentando, ele gera leites diferentes e amamenta as duas crianças. Mas só lembrar que precisa da avaliação do obstetra para saber se durante a gestação pode continuar o aleitamento. Exato, isso é importante, então, e esclarecer também, então, né? Que você não precisa desmamar um filho porque você está grávida ou porque você acabou, né, de parir um novo filho, né? É isso mesmo, né, doutora? É isso mesmo, exato. Sempre lembrar que vai precisar de avaliação médica, mas não é para interromper esse aleitamento, independente se você deseja, se é um desejo da mãe e da criança, do primeiro filho ou dos outros filhos, continuarem a amamentação, não interrompa, pode amamentar e depois da avaliação do seu médico, vocês juntos tomam a melhor decisão. Legal, agora Ingrid, trazer você de volta para a conversa, a diferença dos seus filhos é qual? Você falou com cerca de 2 anos, né? Você teve, assim, um período
de descanso entre um e outro ou foi praticamente um em seguida do outro na questão da amamentação? Não, eu tive um descanso. O primeiro filho eu amamentei durante 7 meses, e aí depois eu engravidei, eu já não estava amamentando mais. Entendo. Mas qual que foi o período? Você lembra de um pro outro? E de idade entre os Isso. dois, são 2 anos. Há 2 anos de diferença. Deu 1 ano e meio de diferença sem aleitamento, né? Amamentei um durante 7 meses e depois de Agora, 1 ano, quando ele estava tanto com 1 ano e 3 meses, você, eu engravidei. tanto você quanto a doutora, como é que foi, né, a recepção no mercado de trabalho? Como é que funciona hoje? É tranquilo, né, exercer a amamentação trabalhando? Como é que as empresas, como é que o mercado corporativo também hoje trata? Já estamos preparados para aceitar isso de uma forma adequada? Quero a sua opinião e também a da doutora depois. Tá. Eu, vou ser sincera, eu sou bem privilegiada nesse quesito, porque a empresa que eu trabalho tem licença maternidade estendida, né? Então são 6 meses de licença. E além disso, eu trabalho home office. Então eu tive uma certa facilidade de voltar ao mercado de trabalho amamentando. Eu parei de amamentar com 7 meses, como eu comentei, muito mais porque às vezes eu estava em reunião, eu tirava o leite, ele mamava no copinho ali, né? Mas com o tempo ele não foi mais querendo peito, então a gente acabou tendo um desmame gentil, assim. Nem eu, nem ele sofremos ali para desmamar. Interessante. E você, doutora, como é que Enquanto foi a volta, né? As consultas, ao trabalho no hospital, como é que foi? a minha bebê ela ainda tem 3 meses, então a gente ainda está conseguindo ficar em casa e eu estou conseguindo amamentar. O que eu vejo, assim, nos meus atendimentos é que as mães têm muitas dificuldades de manter o aleitamento exclusivo até 6 meses. Primeiro porque, infelizmente, a lei da licença maternidade são só 4 meses. As empresas, elas fornecem, elas têm que fornecer 1 hora do dia para a mãe poder em casa amamentar. Mas isso é muito difícil. Infelizmente, isso não contribui para aumentar o aleitamento materno. O que as mães fazem é somar essa hora que aumenta em 15 dias a sua licença maternidade. E também elas queixam muito de não ter um lugar adequado no trabalho para poder ordenhar seu leite, para poder armazenar. É difícil levar esse leite para casa, então a gente ainda tem que melhorar muito nessa fase. Que o Agosto Dourado sirva também para conscientizar as empresas, para fornecer um lugar adequado, tanto para a ordenha quanto para o armazenamento do leite materno. Você quer falar um pouco também disso? Você é consultora de amamentação, deve ter muitas Sim. conversas, né, com as suas assessoradas, né, em relação a isso. Como é que você tem sentido o mercado de trabalho, o mercado corporativo em relação a essa questão? As mães que são profissionais da saúde, normalmente, elas não têm problema, porque os hospitais, eles têm banco de leite, então lá tem a forma correta de você fazer a extração, diretamente no banco de leite, então elas podem fazer lá a extração e depois levar, né, tem os kitzinhos lá, tem hospitais que fornecem isso, todos os kits para a mãe que amamenta. Então ela volta a trabalhar na licença, né, depois, a profissional da saúde, isso, tá? E aí, direto no hospital que ela trabalha, ela vai ter esse acesso lá. Algumas mães de empresas mesmo que me procuram para fazer o desmame, porque elas já procuram assim, vou voltar a trabalhar, quero fazer o desmame. Mas por que você quer fazer o desmame? Porque na minha empresa, ou eu tiro 15 dias antes para emendar com a minha licença, ou eu vou ter 1 hora por dia depois e em 1 hora não dá tempo de eu chegar em casa, amamentar e depois voltar ao trabalho. 1 hora é muito pouco, então isso eu acho que deveria ser aumentado, né, se fosse por uma condição melhor de amamentação. Então esse tempo de 1 hora é muito improvável. Teve casos de pais que eles levavam o bebê até a mãe, ou a rede de apoio, né, os avós, os tios, eles levavam o bebê até o trabalho da mãe para amamentar. 1 hora praticamente é o tempo que o bebê vai ficar mamando só, depois a mãe já volta, não tem como ela ir até a casa dela, né? Então já tive casos também assim. Ou teve mães que elas conseguiam, como tinha uma alta produção, tirar, né, deixar tudo lá em casa certinho, os leitinhos e a rede de apoio, a babá, dá o leitinho dela mesma pro bebê em casa. Se a gente for ver, fica até sem sentido, né? 1 hora numa grande cidade como São Paulo, você não consegue Não. chegar a nenhum lugar praticamente e ainda ter o tempo de dedicar. Então, realmente, vocês analisam também que seria
interessante, né, uma mudança nessa questão, porque é que, pelo que eu percebi, as pessoas já procuram querendo desmamar. Isso não é bom para a criança, é isso, né? Não, porque a mãe ela tem a condição de amamentar, né? Tem mãe de muita produção, de alta produção mesmo, ela tem muita quantidade de leite, daria para amamentar a criança até 5 anos. Só que ela quer o desmame porque ela tem que voltar ao trabalho. Aí, para não passar essa situação toda, ela prefere tirar do peito. Doutora, fala um pouquinho sobre isso também, né? Que é, às vezes, a conscientização da pessoa, porque às vezes funciona até meio no automático. Eu tenho que voltar a trabalhar, eu não vou conseguir dar de mamar. E como é que tem que ser? Me conta aí na parte, a gente falando da ciência, qual o conselho que a senhora pode dar para essas mães? Sim, e acontece, às vezes as mães entendem que, vou voltar a trabalhar, já vou introduzir a fórmula para o meu filho. E não, a gente tem várias dicas. O primeiro, a gente já tem que orientar a mãe a tentar ordenhar e armazenar o leite materno poucos, até meses antes dela retornar ao trabalho, para quando ela voltar a trabalhar, ela ter um estoque. A mãe que retorna dos 4 aos 6, com 4 meses do bebê, a gente orienta muito a fazer esse estoque de leite materno. Ela orienta também, antes de sair de casa, amamentar, quando chegar do trabalho, logo amamentar, e ordenhar o leite no serviço, no trabalho. Trazer ele, lembrar de deixar ele refrigerado ou até mesmo congelado e transportar sempre numa bolsa térmica. Agora, a mãe que consegue retornar com 6 meses, ou quando o bebê ele fez 6 meses, nós podemos orientar a forma que ele se alimenta de outros alimentos. Com 6 meses, a gente já consegue fazer a introdução alimentar. Então, dá para a gente encaixar. Amamenta antes de trabalhar, vai comer frutinha, vai receber o almoço. Nós vamos ter uma quantidade menor de necessidade do leite materno enquanto a mãe trabalha. Chegou em casa, aí a gente retorna ao aleitamento materno livre demanda. Mas durante a consulta, cada caso é um caso, mas a gente consegue conciliar tanto o aleitamento materno com o trabalho, com a alimentação e dá certo. Legal, é importante a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa se vê numa extrema dificuldade, às vezes ela não tem a quem perguntar, a quem recorrer, né? E acaba tomando medidas que podem fazer até mal para o bebê, né? Por exemplo, uma interrupção abrupta é perigoso, minha cara Jéssica? Sim, pode trazer ali situações psicológicas para a criança, né? Então, assim, pensa que a criança está lá mamando, né? A mãe amamenta ela todos os dias, aí a mãe fala, não vou, a partir de hoje não quero mais amamentar, né? Tem casos, né? Já tive uma mãe com uma doença de câncer mesmo, ela precisou interromper, não teve jeito. Então, assim, quando isso precisa acontecer, é uma situação, né? Então, a gente gentilmente faz um trabalho com a criança, com a mãe, orienta, para que isso seja feito também da melhor forma possível. Não é somente ir lá e tirar o peito, não, para de amamentar e pronto. Não, é toda uma orientação, tem todo um trabalho por detrás disso, né? Mas quando não é uma coisa assim, não é uma doença, é só porque a mãe não quer mais mesmo, porque a condição psicológica dela não tá boa, porque ela sente dor. Então a gente sempre tenta conversar. Não, então vamos tentar o desmame gentil? Não faça o abrupto, né? A gente sempre tenta pular essa parte do abrupto. Exato. Agora é importante, é um tema, nós estamos indo para a fase final do nosso programa, mas eu não quero deixar de discutir e abordar esse assunto. E a doação de leite? É um ato importante? Como é que faz para doar o leite materno? Ele dura por bastante tempo? Acho importante a gente deixar uma mensagem, uma orientação, porque de repente tem mães, né, que tem muito leite e podem ajudar outras que de repente não conseguem dar o que o seu filho precisa em termos de amamentação, né, Jéssica? Então fala um pouco sobre isso. Sim, hoje não é mais orientado que a mãe faça essa coleta em casa. Ela pode ir até uma unidade de saúde que tenha um banco de leite e aí lá ela consegue fazer a extração desse leite e eles usam até na maioria das vezes para bebês que estão internados na UTI, com autorização das mães, obviamente, para que esse leitinho seja ofertado para esses bebês, que a mãe ainda não tem a condição de amamentar ou que a produção dela está baixa, ela está aumentando, então esse leitinho é distribuído lá. Hoje não existe mais a condição dela fazer esse estoque em casa e aí alguém ir lá retirar esse leite, porque a gente não sabe como ele foi coletado, né? Tem toda uma questão de higiene, né, de preparação também para fazer a coleta desse leite. Doutora, mais algumas coisas a acrescentar nesse assunto? Antigamente tinha mãe que guardava leite na geladeira, no congelador, isso também não é mais usual, né? Quando a gente vai guardar o leite para fornecer para outra pessoa, isso a gente não faz mais. Antigamente existiam também as mães de leite.
a gente não orienta isso mais, assim. Cada mãe alimenta o seu filho. Se ela tem essa autoprodução, aí a gente orienta a encaminhar essa mãe ir para um banco de leite. No banco de leite, ela vai ser orientada, vai ordenar o leite nesse local para poder fazer a doação. Agora, em relação a armazenar o leite, se ela deseja guardar leite para o seu próprio filho, isso sim a gente orienta. Aí tem que ser no recipiente adequado, pode, se dos equipamentos em casa tem pote de vidro com tampa de plástico. No mercado a gente consegue comprar saquinhos próprios para armazenar leite materno e ela pode deixar ele na geladeira por 12 horas ou no freezer por mais tempo. Vai depender do aparelho que ela tem em casa. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação conosco nesse Alesp em Pauta. Sua experiência aí foi muito importante e também o seu conhecimento. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E para todas as mães que estão amamentando, eu dou meu parabéns. E para as que estão com dificuldade, eu desejo força que vai dar certo. Tá certo. Ingrid, muito obrigado por trazer a sua experiência nesse programa importante aí de conscientização. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Tá certo. E Jéssica, muito obrigado aí por conscientizar o nosso público, né, sobre esse assunto tão importante que é o Agosto Dourado, que é o mês de conscientização e incentivo à amamentação. Muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite e o que eu queria deixar para as mamães é que não desistam. É difícil, mas a adaptação acontece. Tá certo, muito obrigado. Este foi mais um Alesp em Pauta aqui na Rede Alesp. Você continua agora com a programação do Parlamento Paulista. Nos vemos no próximo encontro. Tchau.